Feche os olhos. O que você vê quando pensa na Biblioteca de Alexandria? Chamas. Um inferno de papiro consumindo séculos de sabedoria, o conhecimento do mundo antigo transformado em cinzas e fumaça. A imagem é poderosa, trágica, cirílico e está gravada em nossa consciência coletiva. É a história que nos contaram, a de um único ato bárbaro que mergulhou a humanidade em 1000 anos de trevas. Mas e se essa imagem for uma mentira? E se a maior tragédia intelectual da história, o incêndio que destruiu a mente do mundo, simplesmente nunca aconteceu? Prepare-se, pois o que os registros antigos realmente revelam é um mistério muito mais profundo e inquietante. A história da Biblioteca de Alexandria não é sobre um final explosivo, mas sobre um desaparecimento lento, silencioso e terrivelmente metódico. A narrativa popular aponta sempre para o mesmo culpado, Júlio César. Em 48 a.C., durante sua guerra civil em Alexandria, disse que um incêndio acidental iniciado por suas tropas se espalhou e consumiu o grande repositório do saber. É uma cena dramática, digna de um épico de Hollywood. Contudo, os relatos da época contam uma história diferente. O fogo de César de fato ocorreu, mas ele se concentrou nos armazéns do porto, onde navios e arsenais foram incendiados como uma tática de guerra. A grande biblioteca, parte do complexo real conhecido como Museu, não ficava no porto. Era um santuário intelectual, um campus universitário situado em um bairro nobre da cidade. O detalhe mais revelador vem de um homem que esteve lá. O geógrafo Estrabão, escrevendo décadas depois da visita de César a Alexandria, descreveu o Museu em detalhes. Ele falou de seus corredores, seus jardins, suas salas de jantar para os estudiosos. Em nenhum momento ele menciona um edifício em ruínas ou um incêndio catastrófico recente. Para ele, o Museu e sua biblioteca ainda eram uma instituição viva. Então, se César não a queimou, quem foi? A linha do tempo dos suspeitos se estende por séculos. Apontam-se os cristãos fanáticos do século IV ou os conquistadores árabes do século VII. Cada um carrega sua própria lenda de destruição. Vamos examinar o caso contra os cristãos. No ano 391, um decreto do imperador Teodósio ordenou a destruição de templos pagãos. Em Alexandria, o alvo foi o Serapeum, um templo magnífico que abrigava uma biblioteca filha, uma coleção secundária, mas ainda assim impressionante. Mas aqui, novamente, a palavra-chave é crucial. Os registros falam em demolição, em desmantelamento. Uma multidão, incitada pelo bispo Teófilo, derrubou as estátuas e os muros do templo. Foi um ato de aniquilação ideológica, uma afirmação de poder de uma fé sobre a outra. Mas não foi um incêndio de livros. O destino dos rolos do Serapeum é incerto. Eles podem ter sido destruídos, dispersos ou simplesmente movidos. O fogo, a imagem que nos assombra, está ausente da história principal. E quanto à famosa história dos conquistadores árabes, usando os pergaminhos para aquecer os banhos públicos da cidade por 6 meses, é uma anedota incrivelmente vívida. Mas ela só aparece em escritos mais de 600 anos após o evento. Nenhum historiador contemporâneo da conquista muçulmana menciona tal ato. A maioria dos estudiosos hoje a considera uma fábula, talvez propaganda criada séculos depois para desacreditar um inimigo. A verdade desconfortável é que nenhum texto antigo, de nenhuma fonte confiável, descreve um único e grande incêndio que tenha consumido a Biblioteca de Alexandria. Então, o que aconteceu com ela? Para onde foram as centenas de milhares de rolos contendo a filosofia, a ciência, a história e a poesia do mundo antigo? A resposta não está no fogo, mas no silêncio. A biblioteca não morreu em um grito, ela definhou em um sussurro. A primeira ferida fatal não foi infligida por chamas, mas por política. Séculos antes de seu fim, no reinado de Ptolomeu VIII, por volta de 145 a.C., ocorreu um expurgo devastador. O rei, em uma demonstração de poder, perseguiu e exilou a elite intelectual de Alexandria. Filósofos, gramáticos, cientistas, a alma viva da biblioteca foi expulsa. O cérebro da humanidade foi decapitado. A instituição sobreviveu, mas como uma sombra de si mesma. Era um corpo sem mente. Os edifícios ainda estavam de pé, os rolos ainda estavam nas prateleiras, mas a chama da inovação e do debate havia sido apagada. A grande máquina de conhecimento começou a enferrujar por dentro. Depois veio o lento estrangulamento econômico. Manter uma biblioteca daquele porte era astronomicamente caro. Exigia um fluxo constante de patronos, de verbas estatais, de escribas para copiar e restaurar os frágeis rolos de papiro. À medida que o poder de Alexandria diminuía e o foco do mundo romano se deslocava, o dinheiro secou. A negligência se instalou como uma poeira fina, cobrindo tudo. O papiro, o papel do mundo antigo, tornou-se escasso à medida que as rotas comerciais e a produção entravam em colapso. Sem material novo, a cópia de textos antigos parou. Os rolos existentes, frágeis e suscetíveis à umidade e ao tempo, começaram a se desintegrar sem ninguém para salvá-los. Foi uma hemorragia lenta e silenciosa.
um rolo perdido aqui, uma seção desmoronando ali. O conhecimento não estava sendo queimado, estava simplesmente se desfazendo, esquecido em prateleiras empoeiradas. Então veio um golpe físico, mas ainda não o golpe final. No século III, durante uma guerra civil, o imperador Aureliano sitiou Alexandria. Para subjugar uma rebelião, ele destruiu Bruchion, o bairro real onde o Museion e a biblioteca principal estavam localizados. Imagine a cena, não um incêndio focado em livros, mas a devastação de uma zona de guerra. Edifícios desmoronando sob o peso das catapultas, ruas transformadas em campos de batalha. A biblioteca, se ainda existia em sua forma grandiosa, foi provavelmente uma vítima colateral, um dano irreparável em meio a um conflito muito maior. Não foi o alvo, foi apenas parte do cenário que foi varrido. O mistério se aprofunda quando percebemos que nem mesmo sabemos onde ela ficava. Até hoje, a localização exata do Museion nunca foi encontrada. Arqueólogos cavaram por toda Alexandria, mas o coração do saber antigo permanece perdido, um fantasma arquitetônico. Como o maior centro de conhecimento do mundo pode desaparecer sem deixar um único tijolo fundamental reconhecível? Isso nos leva à perda mais profunda, a que transcende a destruição física, a perda do catálogo. A Biblioteca de Alexandria possuía uma obra monumental chamada Pinax, criada por Calímaco. Não era apenas um livro, era o mapa de todo o conhecimento humano conhecido. Uma lista de todos os autores e todas as suas obras, com biografias e resumos. O Pinax desapareceu. Não sabemos como nem quando, mas sua perda é talvez mais trágica do que a de qualquer rolo individual. Perdemos não apenas os livros, mas o índice do que foi perdido. É como ter uma biblioteca inteira queimada e a lista de todos os livros que estavam dentro dela queimada junto. Um vazio dentro de um vazio. O que nos resta é uma compreensão arrepiante. O conhecimento não precisa de fogo para morrer, ele só precisa ser esquecido. A ascensão de novas ideologias e o declínio do modelo clássico de erudição significaram que certos textos simplesmente pararam de ser copiados. Os escribas, agora em mosteiros, priorizavam textos religiosos ou aqueles considerados úteis. A vasta gama de peças, poemas e tratados científicos que não se encaixavam na nova visão de mundo foi deixada para apodrecer. Ninguém precisou queimar a obra de um poeta esquecido. Bastava não fazer uma nova cópia quando a antiga se tornasse ilegível. O conhecimento foi seletivamente editado da história pela simples inércia e pela mudança de prioridades. A morte da filósofa Hipátia, muitas vezes ligada ao fim da biblioteca, é um epílogo simbólico para essa longa decadência. Ela foi brutalmente assassinada por uma multidão em 415, não por ser a guardiã da biblioteca, mas por ser uma poderosa figura intelectual pagã em uma cidade cada vez mais dominada por um cristianismo intolerante. Sua morte ocorreu décadas após a demolição do Serapeum. Ela não foi uma mártir do incêndio da biblioteca, foi uma vítima do novo clima intelectual que já havia permitido que a biblioteca morresse. Então, a imagem de um grande incêndio é, na verdade, um consolo. É uma forma de colocar a culpa em um único momento, em um único inimigo. É mais fácil de aceitar do que a verdade, a de que nós, como civilização, simplesmente deixamos o maior tesouro do mundo antigo escorregar por entre nossos dedos. Nós o negligenciamos, nós o desfinanciamos, nós o purgamos politicamente, nós mudamos nossas prioridades e o deixamos se tornar obsoleto. E quando as guerras vieram, ele já estava fraco demais para sobreviver aos golpes. A Biblioteca de Alexandria não foi assassinada. Ela morreu de 1000 cortes ao longo de meio milênio, sua história é um aviso. A pergunta final, então, não é quem queimou a Biblioteca de Alexandria. A pergunta que deveria nos assombrar é muito mais relevante para o nosso tempo. O que é mais perigoso para o conhecimento? Um único ato de destruição violenta ou o lento e silencioso veneno da indiferença? A verdadeira história da Biblioteca de Alexandria não está selada em um passado distante. Ela ecoa em cada debate sobre o financiamento da ciência, em cada discussão sobre a preservação da cultura, em cada momento em que escolhemos ignorar a sabedoria em favor da conveniência. Qual detalhe deste dossiê mais abalou a sua percepção da história? E qual outro grande mito você acredita que precisa ser desvendado? Deixe sua teoria nos comentários. O debate é a única chama que nunca deve se apagar. Inscreva-se no Curiosidade Mundial Oficial e juntos continuaremos a vasculhar as ruínas do tempo em busca da verdade.